SESC hoje, nessa oportunidade que nesse período todo de pandemia, esse tipo do SESC online, está podendo voltar e estar com vocês aqui, para juntos fazermos um estudo de hoje. Esse estudo foi feito em algumas casas e está sendo feito hoje aqui no SESC. A oportunidade de um novo recomeço, de recomeçar. O que é essa oportunidade? Tá? E antes de começar, eu vou dizer a todos que não se preocupem com a busca da criança, que faz parte de todo o processo. Por mim pode continuar, não atrapalha, muito pelo contrário, é uma assistência espiritual. Vem de minhas criancinhas, não se preocupem com nada. Vamos nos focar, na essência, na vibração, para que todos nós possamos fazer esse trabalho na noite de hoje. A oportunidade de um novo começo, de um novo começo. Como prosseguir sem meu emprego? Hoje não tem nada chuva, mas está com a linha, né, gente? Quem não cola não passa, né? Tem uma linha aqui, né? De vez em quando eu faço assim para olhar para vocês e está com a linha também. Como prosseguir sem meu emprego? Fiquei desempregado, tenho que mudar de emprego. Preciso mudar de casa. Preciso me adaptar à nova situação que a vida me colocou. Como vou viver sem meu lar? Como viveria uma separação? Como posso viver com a perda física de um ente querido? Porque um dos momentos mais difíceis que eu avalio de um ente querido é que tem um desenlace da pessoa, naquele momento ali do sepultamento, muito, assim, às vezes é meio cômico, porque você reencontra tantos amigos que há momentos, pessoas que você não vê há anos, você até sorri. Mas quando aquela pessoa volta para casa, aquele núcleo familiar, é como se tivesse indignado nas paredes, nas energias, como se tudo falasse por si só. Por mais que tenhamos a certeza, a convicção de sermos cristãos, sermos espíritos, de que a vida continua, nós sabemos que a existência física é única. A unicidade dessa existência física, desse corpo físico, é único. E quando retornamos para o lar, é sempre muito difícil, e todos nós temos um momento do nosso luto, é natural. Como sobreviver à perda de um ente querido? Como eu posso viver sem você do meu lado? Como? Acredito que cada um de nós, em outras circunstâncias também aqui presentes, tivemos em um dado momento na condição de ter que recomeçar. A lição 56 do Fonte Viva, se não me engano, Renasce Agora, fala da oportunidade de renascimento na própria existência espiritual. Não precisamos desencarnar para renascer. Não precisamos esperar para amanhã, chegar ao amanhã para fazer a diferença. Pois, segundo Jesus, o precioso talismã que todos têm em suas mãos, na oportunidade, é o tempo. E o tempo é o tempo de agora. Eu não preciso me preocupar com o feijão que eu tenho que fazer quando voltar, para fazer marmita para amanhã. Um dia sem feijão não vai ter problema algum. Nós somos seres mutáveis. Nós podemos nos readaptar a várias situações, ou sofrer, a escolha é nossa. Nem sempre temos a condição de escolha, nem sempre depende de nós, mas sempre temos a oportunidade de recomeçar. É fácil lidar com as perdas? Fica cada um aí com a sua resposta, Acredito que ninguém quer perder nada, Não tem problemas. É fácil lidar com as perdas? O que vocês acham? Não é fácil, E a perda é algo que você não pode generalizar e nem pode criticar, porque às vezes para o outro é banal perder determinado bem material, uma situação, e você fala assim: poxa vida, está chorando que perdeu uma unha, eu perdi um dedo, perdi um braço. Nós não podemos banalizar a dor do outro. Cada um está em um estágio diferenciado. Não é fácil lidar com as perdas. Fomos preparados para perder? Fomos? Não, é muito difícil, Inclusive na nossa primeira escola sagrada, que é o nosso lar, muitas vezes somos motivados carinhosamente por nossos pais a sempre ser um campeão, um vencedor. Pode falar, pessoal. Juntos, vamos lá. Tira isso da gravação, por favor. Assim, muito obrigado. Tecnologicamente já viu, E às vezes, pelos próprios pais, nós somos estimulados a ser vencedores. Filho, você é um vencedor.
você é um campeão, você consegue, isso é tudo bonito, é muito válido. Porém, no primeiro momento que o nosso filho sofre uma frustração, ele tem a primeira queda. E às vezes nós não estamos preparados para servir de apoio. Muitas vezes não entendemos que nós precisamos nos arranhar, precisamos machucar-nos uns aos outros na busca do melhor. E às vezes o filho chega em casa reclamando que apanhou na escola, na turminha, tem um coleguinha, né? Hoje é bonito de falar, né? Fazendo bullying, aquela coisa toda. E nós nem perguntamos, chegamos lá, nosso filho não está errado. Quero saber qual foi a criança que fez isso com meu filho. E aí nós vamos evitando as quedas do filho, mas não entendemos que no processo de observação e de educação, nosso filho é um espírito. E que se ele não aprender a caminhar, a levantar-se, vai trazer consequências na própria existência para nós mesmos. Aí depois perguntamos lá na frente: ai meu Deus, por que eu estou sofrendo tanto? Se eu fiz tudo o que podia. Por que eu estou sofrendo tanto? Que fui um excelente pai, excelente mãe, me privei dos meus estudos, fiz isso, fiz aquilo outro, e hoje eu recebo a ingratidão do filho, da filha, seja lá onde for. Porque nós não deixamos o outro se frustrar. A gente não deixa o outro aprender. Alguém aqui aprendeu alguma coisa que realmente não tem sido pelo processo de Deus? Até aquele presente, aquela bicicleta tão sonhada, aquele brinquedo que você tanto queria, enquanto seus pais te davam o tempo todo, você estragava com essa experiência, não dava valor. Mas o dia que você se viu sempre, começou a ter que trabalhar, a lutar e a buscar suas conquistas, foi diferente, não foi? O gostinho é diferente. Eu não consigo entender às vezes, porque eu como ser humano, todos nós temos uma história maravilhosa de vida, de começos e recomeços, uma história brilhante. Cada um de vocês que aqui estão tem uma história que daria uma telenovela maravilhosa, que todos ficariam encantados com o resultado que fizeram com que você chegasse aqui hoje. Eu só não consigo entender é que nós pegamos a nossa história e não passamos às vezes para o nosso neto, para o nosso filho, né, para as nossas crianças. Eles precisam conhecer o quanto vocês lutaram para chegar até aqui, o quanto vocês lutaram para dar oportunidade, não no sentido de jogar na cara de ninguém, que ninguém é devedor de ninguém, mas o valor da vida, o valor do trabalho. E às vezes a gente tem vergonha. Muitos de nós não tivemos oportunidade, como diz minha mãe, de fazer um álcool com copo, mas em compensação lutamos pelos nossos valores morais, pela honestidade dos nossos antepassados, de fazer com que nosso filho e seu neto chegassem à universidade, fizessem uma pós. E às vezes, equivocadamente, utilizamos do nosso chamado sofrimento, que era a falta de recursos, muitas vezes, utilizamos isso para compensar o filho. Não, eu passei fome, por exemplo. Eu tenho que fazer tudo para meu filho não ter necessidade de nada, não falte nada para ele. Nem o Nescau, nem o Todd, nem isso, nem tudo aquilo outro, né? Aí o primeiro dia que o pagamento atrasou, que você não tem, que você vai tentar explicar para o filho, ele vai, grita, reclama, você tem que dar, por que você não me deu? E você passou por situações que ele desconhece, e situações que fez com que nós crescêssemos. O recomeço, a renovação, Deus nos dá essa oportunidade enquanto Espírito, exatamente através das vicissitudes, da dor e do sofrimento. Mas se eu passo dor, se eu sofro, se eu não luto, me acomodo, e se eu utilizo dessas minhas dores como um rosário de reclamações, como peso, eu não passei pela lição, eu não aprendi. Mas se eu começo a variar essa minha dor, com a qual me fez tornar melhor no dia de hoje, como Santo Agostinho revela no Evangelho segundo o Espiritismo, estamos 100 anos melhor do que 100 anos atrás, né? Estamos melhores. É diferente. Você não vai contar para o seu neto, para o seu filho a sua história com tristeza, mas você vai contar que as dificuldades, elas podem ser superadas. Mas nós vamos permitir que eles também passem pelas dificuldades deles. E às vezes nós nos deixamos caminhar, não nos deixamos se arranhar, não deixamos eles terem as suas dificuldades, né? O pagamento atrasou e faltou aquilo, você já vai entrar na frente, já vai e faz.
às vezes não é aquilo, Ele só quer que você esteja ali para conversar, para levantar as mãos. Mas precisamos, em dado momento, entregar a vida na mão de cada um. Precisamos nos dedicar um pouco a nós. Isso não é egoísmo. Nós somos espíritos, que precisamos evoluir, crescer. Ama teu próximo, ama Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, eu não tenho condições nem de amar meu filho. Se eu não me preservo, eu não vou amar meu marido, minha esposa, meus amigos. Então você precisa, se não é egoísmo, se não é, eu estou sendo muito orgulhoso. Às vezes, algumas pessoas confundem a doutrina espírita com uma doutrina conformista. Mas não, ela é progressiva, progressiva e renovadora. A doutrina espírita faz com que você cresça a todo instante. Eu estou passando por isso, porque eu tenho que passar. É porque foi alguma coisa que eu fiz no passado. Então, para que você veio? Se está tudo definido, tudo determinado. Então, se você realmente tem que passar, faça a diferença. Seja a diferença. Semeie a bondade, semeie a caridade, o amor, a fraternidade. E mesmo sofrendo, eu posso cantar. Tem uma música que fala disso, E mesmo sofrendo, eu posso cantar. Escondido tu estás. Exatamente, é você renascer para a vida em todos os sentidos e não deixar para depois. Outro ponto que nós deixamos para depois. Eu adoro crianças carentes. Eu adoro ajudar lá numa instituição pessoas com deficiência. Eu adoro isso, mas eu só posso fazer depois que, me aposentar. Não, depois de fazer minha faculdade. E você, depois de quê? Pagar a casa própria. E depois, o carro. E depois, ganhar na loteria. E vamos postergando. É como na reencarnação. Vem aqui várias vezes. E quem disse que para ajudar e se fazer alguma coisa por alguém, que na verdade é por si próprio, eu preciso esperar o amanhã. Eu preciso me aposentar. Eu vou precisar de certos cuidados quando me aposentar, não? E aí, sempre deixando para depois. Ou então fala assim: está vendo, meu filho? Eu não estudei porque eu tive que formar a sua irmã, te ajudar a te formar, e depois meus netos, e hoje eu não estudei. Olha a idade que eu estou. Aí eu uso isso como desculpa. Não importa, eu posso ter 2 anos, eu vou usar lá a espiritualidade, acumulativo, conhecimento. Então você tem seu sonho, realiza seu sonho. Mas não bota a culpa do outro, não, que é um peso. Recomeça realizando o próprio sonho. Bem, vinde a mim, vós, todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. Quando Jesus fala que o jugo é leve, ele significa a obediência à lei divina de Deus, que nós pagamos em suaves parcelas. Graças ao bom Deus, nós temos o véu do esquecimento. E às vezes não compreendemos, porque o filho é tão ingrato, porque os outros são tão ingratos conosco. Nossa, eu sou tão bom para as pessoas, e as pessoas agem assim comigo. Mas nós não temos consciência de quem somos enquanto espírito. E não precisa ter consciência sobre isso. Precisamos ter consciência do nosso compromisso de agora. O que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou sendo para a sociedade? O que eu estou semeando na psicosfera terrena? Esse é o nosso comprometimento. Porque nós estamos todos sujeitos à lei de amor e caridade. Porque é muito contraditório, se vocês pensarem comigo. Vamos lá. Deus é amor, bondade, Deus é benevolente, ama todos igualmente, que é o melhor para todos nós. E por que tanto sofrimento e dor? Da onde vem esse sofrimento e dor? Inimigo. Que inimigo? Não, meu inimigo sou eu mesmo. O sofrimento e dor é um mecanismo da providência divina para que nós aperfeiçoemos e melhoremos.
sofremos. É uma diferença muito grande. 2 sofrimentos, todos passam, todos têm. Agora o mais além. É um fato. Mas talvez a diferença esteja. Como você passará pela sua dor? Como você passa pelo seu sofrimento? Não é no sentido de que, está tudo bem, não. Você vai fazer tudo que a ciência manda. Você vai fazer tudo, porque ciência também é doutrina. Filosofia, ciência e religião. Essa tem que ser o espiritismo. Então você vai fazer tudo o que é preciso. Mas se continua doendo, entenda a sua dor e siga. Trabalha, levanta, anda, recomeça. Murmurar, só vai acumular dívida. Aí depois eu desencarno. Aí chegou no plano espiritual. Olha, eu sofri tanto, passei tanta dor, que aqui agora eu vou ter meu repouso. Vou poder fazer. Aí, meu irmão, você só reclamou. Vamos começar a trabalhar para você retornar. Mas eu vou retornar naquele lar, os irmãos lá do suave caminho, aqueles irmãos bacanas. Não, meu irmão, você vai retornar. Agora as condições nós temos que estudar. As oportunidades não serão as mesmas, mas sempre haverá um recomeço. Porque o Pai, que é amor e bondade, não abandona nenhum de nós. Todos nós seremos acolhidos, todos nós progrediremos. A fatalidade que há é que agora, mais além, vamos chegar à eternidade, a vida do Espírito, e que, por sua vez, tantas e tantas vezes nós confundimos. Pegamos a vida futura e agimos como se fosse a vida presente, nem paramos para pensar, porque normalmente é assim, você às vezes está almoçando, você não sabe o que comeu, porque o teu pensamento não está ali. Somos seres de querer resolver tudo ao mesmo tempo, resolver nossa situação, a situação do outro, e agora, tomara que seja um pouco diferente, mas segundo as experiências vivenciadas por nós, no mês de dezembro vai começar. Eu não vou passar esse Natal sem pintar a casa, basta ano passado. Não, mas tem que ter o peru, porque aquela árvore não era peru. E não era chefe também, era um frango grande lá de criado. Eu não vou deixar de comprar os presentes. Meu amor, a titia vem, todos os anos não vieram para a nossa casa, tem que ter uma lembrança para cada um. Tem que fazer isso, tem que ter aquilo, tem que ter uma roupa nova. Nós reproduzimos sempre os mesmos discursos. E a nossa mudança? Não que não seja louvável, sagrado, claro que é. Eu também faço alguma coisa, já não fico tão preso, Eu vejo uma árvore que está mais em conta no mercado, eu falo assim, os homens querem que eu coma essa. Mas nós precisamos pensar no principal. Olhar mais para quem está do teu lado, para quem já aqui não está. Sentir as pessoas, ser do prazer. Sentir o filho, o namorado, a esposa, o irmão, o amigo, o desconhecido. Sentir o Cristo, deixar o Cristo entrar, ou mais as coisas acontecerão. Porque se eu continuar nesse meu ritmo frenético, como diz Francisco de Assis, a nossa irmã morte vai chegar e falar, venha, e de repente eu me pegar naquela euforia, brincando lá na fila do mercado, que era o último cheque que meu irmão pegou, e eu precisava fazer o cheque dessa ceia. Então a irmã morte pode chegar numa hora, mas você chegar polarizado no mundo espiritual e invocado, que você não teve no Natal aqui. Esse é apenas um exemplo. Nós temos que pensar o que é o essencial para que eu recomece, refaça a minha vida, o que eu preciso melhorar em mim para que o outro possa viver melhor, para que possamos viver melhor. Às vezes vale a pena, nós trabalhamos bastante, sempre vale a pena a humildade, o orgulho, e dentro do próprio lar, nos silenciar. Nós às vezes somos muito falantes, muito terremotos. Silenciar, parar, meditar. Será que estou sendo respeitado? Será que estão conseguindo entender o que eu estou passando? Será que eu estou sendo odiado? Porque nós já temos consciência, aquele ditado que fala assim, está comendo da minha farinha, tem que fazer do jeito que eu quero. Mas o pensamento, ninguém consegue colocar peixe no pensamento. E às vezes nós criamos inimigos gratuitos pela forma de nós agirmos com
nós mesmos e com o outro, né? O que minha esposa pensa? Será que eu sou um homem e só vale o que eu penso? Jesus, eu costumo dizer que ele foi um espírito, ele é um espírito, que deu voz ao gênero feminino, uma vez que o espírito não tem gênero. Ora habitamos corpos masculinos, ora habitamos corpos femininos, de acordo com a necessidade de evolução de cada um. Mas Jesus deu voz à mulher, né? Naquela série, tem na Netflix, se Magdala, Pedro ficava espantado quando Jesus chamava Maria para sentar à mesa, costumes da época, e Jesus deu a voz de ser mulher, né? Então, assim, às vezes a gente tem um discurso do tipo, mas a mulher não quis sua emancipação, ela não quis fazer o seu serviço, agora ela tem que dar conta dos filhos, da casa, do emprego e do marido, né? Então, assim, e não é assim. Não é assim que tem que ser. Nós somos espíritos, não somos mais aquele homem lá do tempo da pedra da caverna. Somos espíritos em evolução. Não tem essa história de que por trás do grande homem há uma grande mulher. Às vezes os ditados a gente até se equivoca, né, na interpretação. Mas eu diria hoje, ao lado de um grande homem há uma grande mulher, né? É como Deus escreve certo com linhas certas. Porque nós tentamos ir por essa rua, tentamos fazer aquele jeito, quando a gente vê que não dá mais, se rende, agradece, parece uma outra porta e passamos a ser mais felizes. Aí falamos, Deus escreve certo com linhas tortas, né? Mas não, linhas certas, porque Deus me mostrou o tempo todo que eu podia olhar para o outro lado, que podia fazer diferente, que podia recomeçar. Mas a minha mania de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim, minha síndrome de Gabriela fazia com que eu olhasse só do meu jeito. E não existe isso. Não há erro algum, não há mal algum em se desculpar. Não há erro algum. Às vezes eu me pego assim, minha esposa até fala, eu não sou palestrante, por isso que eu falo de mim, tá bom? Eu gosto de conversar. Minha esposa fala assim, amor, você viu o que você fez aqui quando passou no caixa? Essa pessoa aqui, falando com você. Não, você foi áspero com a moça, você falou assim, mas só que eu estava assim, entre pagar, olhando os preços, porque geralmente comigo acontece, você nunca aconteceu. O preço ali no básico da promoção. Ficava olhando o preço, né? Já ia ficando tenso. E aí do outro lado tinha que empacotar. E no seu... Aí eu falei alguma coisa, você não foi nem com a moça. Ou foi de... respondi de forma assim, você fica muito tempo calada, vai ser. Amor, você ficou, você falou com a moça, não, como é que eu falei? Não, você falou assim, assim, ela deu um jeito assim, olha só, eu quero te dizer que não era contigo não, tá? Me desculpa, mas é pouco meu rosto, está tudo bem. A gente tem que fazer isso, pedir desculpa a uma criança, desculpar, não é para ficar não toda hora, não. Né? Nós precisamos realmente reconhecer que somos seres falíveis, mas que podemos recomeçar e fazer diferente. Perdão e auto-perdão é algo muito importante. Às vezes, né, vamos supor, se o rapaz está falando umas coisas assim, mas parecia que era para mim, né? Então eu fiz isso, e eu sou culpado, eu preciso me culpar, eu preciso fazer aquilo outro, eu não tenho jeito, aí a pessoa entra até numa depressão. Eu responder espiritual dela, porque quem não se perdoa entra em depressão. Você precisa se auto-perdoar. Mas não é se perdoar para fazer tudo errado de novo, não. É se perdoar pelo que você se equivocou. Olha, realmente eu preciso me perdoar, eu me amo, né? E às vezes as pessoas se arrependem, porque dependendo dos nossos atos, você prejudica a vida de terceiros, né? De outros que estão do seu lado, de pessoas que dependeriam de você. É muito importante. E outro, perdão. Jesus falou, perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7, que seria o número infinito, infinitamente falando. Porque eu não sei se eu já contei para vocês uma historinha que eu aprendi, é que o amor separa e o ódio une. Eu já falei que uma vez, alguém não... Vocês já ouviram essa? Não? Eu vou renovar, tá bom? Eu ouvi isso em alguma palestra de alguém dizendo essa história, que o amor separa e que o ódio une. Eram 3 amigos, né? Aí eles, muito amigos. Aí, dado momento, um brigou com 2. João, né? Foi o algoz,
E José, Joaquim, nomes fictícios, brigaram com João. Se separaram. Muitos anos se passaram. E aí o ódio une e o amor separa. O que acontece? João ficou no local, Joaquim e José foram morar em outra cidade. E conversa vai, sabe, você visita o outro, que vai, conversa, vem, conversa, vai, e chega um dado momento que não tem mais assunto. Aí começaram assim, aí Joaquim falou assim com José: José, você lembra daquele camarada, o amigo, aquele camarada? Nem fala nele, só de você falar já me arrepiei todo. Você vê que eles estão ligados, né? Já me arrepiei todo. Aí conversa vai, conversa vem. Não, mas o que houve? Ele está doente, ele vai morrer? Ele morreu? Não, ele ganhou sozinho na loteria. Não é possível que eu deixe uma coisa dessa boa, uma pessoa tão ruim. Não é possível. Começaram a falar de João, né? Eles estão totalmente ligados através do ódio, porque não se perdoam. Então, quando se odeia, você acha que está resolvido, né? Não é que você tem que conviver com aquela pessoa, mas você não está resolvido, não. Alguma coisa que lembre aquela pessoa, uma outra pessoa com o mesmo nome, qualquer coisa vai te mandar automaticamente com aquele ofendido. E quando que o amor separa? O homem cresce o filho, ele estuda, ele cresce e, né, ela gosta muito de estar ali, mas vai para outra cidade, para outro lugar do mundo e separa. Ele está unido, mas está separado fisicamente. Mas o inimigo não, ele está sempre imantado e nós precisamos nos libertar. E a máxima do perdão, quando Jesus fala, ele diz: antes de você levar esse é o sacrifício mais agradável a Deus, antes de levares a sua oferta ao pé do altar, vá e reconcilie-se com o teu irmão. Ao pé do altar é sua oração. Quantas vezes, né, nós estamos assim tão aflitos que até ajoelhamos mesmo para conversar com Deus, né? Para pedir, para louvar, para agradecer. E naquele momento diz: peraí, eu fiz alguma coisa lá com o irmão Márcio que estava no caminho. Como que o coração pesado vai pedir a Deus, tendo em vista ele ter tido um problema com seu irmão? Então ele recomenda que eu vá lá, reconcilie com ele, agora eu vou conversar com Deus. Indiscutivelmente somos irmãos. Infelizmente, em muitos lares tem muitos desafetos. Os desafetos dentro dos lares, nem sempre as famílias que estamos ligadas são famílias espirituais. Pode ser corporais, mas por necessidade, por amor. E na maioria das vezes, podemos dizer, aquele que nos ofende não é o grande prejudicado. Nós que estamos vestidos de bonzinho, ninguém falando aqui na frente, é que somos mais devedores. Se não foi de agora, foi do ontem. E nessa questão do ontem, como nós não lembramos, graças a Deus, temos que rever a nossa posição e saber reconciliar e aprender. Porque quando você resolve decididamente seguir o Cristo, o Evangelho do Cristo, você vai encontrar grandes empecilhos, grandes dificuldades. E mesmo no meio daqueles que professam a mesma doutrina que a sua, haverá momentos que você vai se sentir só. Deve silenciar, orar, aguardar e ver o próximo passo. Porque todos nós somos médicos, em graus diferentes. Todos nós sofremos influências. Então, os nossos irmãos que ainda se encontram nas trevas, né, eles procuram estar próximo a nós, porque nós já somos muito voltados para o orgulho, o egoísmo, o ódio, e procura desarmonizar. Né? Você está querendo puxar o caminho hoje? Não, hoje você não vai. Aí os esposo chegam também, estou cansado. Não, mas você ficou de puxar o caminho? Não, mas hoje não. Fala isso para ela. Aí no dia que eu queria no jogo e você não quis ir, responde isso para ele. Ninguém está vendo nada. Mas você não pode comparar o jogo com, no caso, o grupo, né? Vai ouvir uma palestra hoje. Então nós somos usados o tempo todo. Então, no momento de discussão, de contenda do lado de vocês, de nossos lares, silencia a alma. Isso é difícil, hein? Não é fácil, não. Silencia, pega a veia da paz que Chico Xavier falou, bota a veia na boca, vai contando. É um antídoto.
Ah, poxa, porque é muito, gente, olha só, uma coisa é você ouvir o desafeto de um irmão lá na rua, você nunca viu, porque passa todo dia quando vai para a padaria, ouve o desafeto dele, agora ouve o desafeto que está do teu lado, quem você ama, né? Ou fala, aí vem aquela coisa, eu estou com a razão, não, você está com a razão, gente, não tem razão não, silencia e medita, porque depois as coisas vão cair no seu lugar exato, não adianta tumultuarmos naquele momento. Alguém está alterado por algum motivo. Sabemos que nem tudo também é espiritual, mas nós temos que entender que existe uma correlação entre o mundo material e o mundo espiritual, e que nós somos um todo, de todo o povo. Aqui nós estudamos, quando nós botamos o pé ali na frente, começam os nossos testes. E aí muitas vezes quando a gente acaba falhando numa questão em outra, aí nós pensamos, poxa vida, falhei, acabei de ouvir isso agora, eu tinha que ter me controlado. Mas procurem se perceber, nós não somos fáceis. As pessoas que não nos conhecem falam assim, né? Às vezes colegas de trabalho, né? O jeito da gente tentar se melhorar cada dia, aí fala assim, nossa, quer dizer que você é espírita? Nossa, as pessoas espíritas são tão calmas, são tão brandas. Nós somos espíritos, né? Estamos assim nos tornando cristãos, espíritas a cada dia, né? Mas nós somos espíritos e temos as nossas falhas. Bem, agora eu vou fazer uma leitura do livro Jesus no Lar, pelo Chico Xavier, psicografia, tá? Essa lição é muito interessante. Essa lição eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção a respeito, chama-se a resposta celeste, a respeito das coisas que acontecem conosco no dia a dia, principalmente quando paro para pedir Papai do Céu, né? Ah, Papai do Céu, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso, e vem aquilo outro, né? Aí fala, nossa, Deus está falando outra língua, de repente ele não entende português. Então, nós vamos prestar bastante atenção. 28. A resposta celeste. Solicitando Bartolomeu esclarecimentos quanto às respostas do alto, às súplicas dos homens, respondeu Jesus para a elucidação geral. Antigo instrutor dos mandamentos divinos, ia em missão da verdade celeste de uma aldeia para outra, profundamente distanciadas entre si. Fazendo-se acompanhar de um tão amigo, quando anoiteceu, sem que lhe fosse possível prever o número de milhas que o separavam do destino. Reparando que a solidão em plena natureza era medonha, orou, implorando a proteção do Eterno Pai, e seguiu. Noite fechada e sem luar, percebeu a existência de larga e confortadora cova, à margem da trilha em que avançava, e acariciando o animal que o seguia, vigilante, dispôs-se a deitar-se e dormir. Começou a instalar-se. Pacientemente, mas espessa nuvem de moscas vorazes o atacou de chofre, obrigando a retomar o caminho. O ancião continuou a jornada, quando se lhe deparou o volumoso riacho, num trecho em que a estrada se bifurcava. Ponte rústica oferecia passagem pela via principal, e além dela, a terra parecia sedutora, porque mesmo envolvida na sombra noturna, semelhava-se a extenso lençol branco. O santo pregador pretendia ganhar outra margem, arrastando o companheiro obediente, quando a ponte se desligou das bases, estalando e batendo-se por inteiro. Sem recursos agora para a travessia, o velhinho seguiu pelo outro rumo. Encontrando robusta árvore ramalhosa e acolhedora, pensou em abrigar-se, convenientemente porque o firmamento anunciava a tempestade pelos trovões longínquos. O vegetal respeitável oferecia asilo fascinante, seguro no próprio tronco aberto. Dispunha-se ao refúgio
Mas a ventania começou a soprar tão forte que o tronco vigoroso caiu partido sem remissão. Exposto então à chuva, o peregrino movimentou-se para diante. Depois de aproximadamente 2 milhas, encontrou um casebre rural, mostrando doce luz por dentro, e suspirou aliviado. Bateu a porta. O homem ríspido que veio atender foi claro na negativa, alegando que o sítio não recebia visitas à noite e que não lhe era permitido acolher pessoas estranhas. Por mais que chorasse e rogasse, o pregador foi constrangido a seguir a lei. Acomodou-se, como pôde, debaixo do temporal, nas cercanias da casinhola campestre. No entanto, a breve espaço, notou que o cão, aterrado pelos relâmpagos sucessivos, fugia ao uivar, perdendo-se nas trevas. O velho, agora sozinho, chorou angustiado, acreditando-se esquecido por Deus, e passou a noite ao remendo. À madrugada, ouviu gritos e palavrões indistintos, sem poder apreciar de onde partiam. Intrigado, esperou alvorecer, e quando o sol ressurgiu, resplandecente, ausentou-se do esconderijo, vindo a saber por intermédio de camponeses aflitos que uma quadrilha de ladrões pilhara a choupana onde ele fora negado o asilo, assassinando os moradores. Repentina luz espiritual aflorou-lhe na mente. Compreendeu que a bondade divina o livrara dos malfeitores e que, afastando dele o cão que o uivava, lhe garantira a tranquilidade do repouso. Ou seja, o cão diria onde ele estava, né? E ele seria morto também. Informando-se de que seguia em trilho oposto à localidade do destino, empreendeu a marcha de regresso para lhe retificar, ou seja, verificar a viagem, e junto à ponte rompida, foi esclarecido por um matador de que a terra branca do outro lado não passava de pântano traiçoeiro em que muitos viajores imprevidentes haviam sucumbido. O velho agradeceu o salvamento que o pai lhe enviara, e quando alcançou a árvore tombada, um rapazinho observou que o tronco dantes acolhedor era conhecido por vir de lobos. Muito grato ao Senhor, que tão milagrosamente o ajudara, procurou a cova, onde tentara repouso, e nela encontrou um ninho de perigosas serpentes. Endereçando infinito reconhecimento ao céu, pelas expressões de variado socorro, que não souber entender de pronto, prosseguiu adiante, são e salvo, para desempenho de sua tarefa, ou seja, levar boa nova, né? Nesse ponto da curiosa narrativa, o mestre Vitor Bartolomeu demoradamente terminou: o Pai ouve sempre as nossas rogativas. O Pai ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Profundo, né? A resposta celeste. E muitas vezes nós não entendemos o porquê do Pai dizer sim, sim e não, não. Ainda somos filhos não rebeldes. Essa leitura foi muito interessante, ela não fazia parte desse estudo, não. Era 56 como é que fala? Fonte Viva, né? Renasce Agora. Mas eu passei por uma situação assim recente, porque tem uma coisa assim na minha cabeça assim, né? Eu vejo como, vamos pedir sua transferência lá para a Serra, nós temos uma vida muito agitada. Vamos morar lá no Samba? Vamos morar no Samba. Aí vamos morar lá no Samba. Pedi a transferência foi, tudo certo. Eu ia começar no dia 9, tinha que ir lá no dia 8, quando eu ligo para a moça da casa, a dona da casa, falou, ó, eu sinto muito, mas a casa que o senhor ia vir, mas estou desocupada, o senhor não pode vir e depois eu vou precisar do meu filho, não vai dar para ficar. Agradecemos aí uma amiga que nós fizemos lá, uma senhorinha de uma pousada. Aí ligamos para ela e falou assim, não, vocês vão passar uma semana aqui na minha casa, vocês vêm,
Depois tem outros amigos oferecendo, vocês vêm, porque você tem que começar na escola e vai dar tudo certo. E eu vou ajudar a sua esposa a achar uma casa. Ela apresentou a casa dela, era uma casa muito bacana, muito simples, antiga, de fundo um rio apaixonante. Aí fomos lá, não entendemos nada. Ficamos nessa casa durante os 2 meses. Quanto tempo posso ficar nessa casa? E já acertamos o aluguel. Quanto tempo vocês quiserem, sem problema algum. Foi 2 meses e pouco, mais ou menos. Ela fez uma foto com o filho dela que nos apresentou, o herdeiro da casa. No dia seguinte caiu, teve uma VE e desencarnou 2 dias depois. E aí, vivi uma outra cidade, de repente, não tinha tempo de sair, o filho precisou da casa. E lá é difícil alugar casa. Eu estou dando um exemplo, tá, gente? É apenas um exemplo. Mas aquilo ali, eu vou de tudo instalado. O atendimento da minha esposa, o empreendimento, direitinho. O local que eu ia fazer a palestra online, começando a trabalhar, tudo já. Aí caiu e ficava assim, olhava lá e falava, meu Deus, eu não queria ir para cá, para esse lugar. Aqui é muito bonito, eu não queria. Eu entrei num sistema de depressão tão grande que de manhã eu abri essa página. E quando eu abri essa página, eu me veio à mente na intuição do amigo espiritual. O que é o tempo para a espiritualidade? O que é o tempo para nós? Nós nos dizemos tão desapegados, mas nós não entendemos que às vezes essa parada que você deu aqui foi para evitar que você sucumbisse ali. Talvez você não tivesse nenhum desejo de ter vindo para casa aqui hoje. É o livramento, é a resposta celeste. Se você é um servidor do Cristo, um servidor do Pai, você não pode se apegar às convenções do mundo, não pode se ver preso às situações. Tem que ter lógica, mas também tem que confiar. E com isso, todo mundo na escola já estava com medo de voltar, né? Porque quase ninguém quer ir para lá, o pessoal com medo começou a procurar casa. Aí hoje surgiu uma outra casa e conseguimos, né? Mas meu Deus, vou ficar mudando até quando? Mas eu quero essa historinha para ilustrar para cada um de nós que nós temos o livramento sempre. Deus sempre nos dá o livramento. E muitas vezes, quando o nosso objetivo não é alcançado, que é a cura do corpo, mas se essa cura concomitantemente eu trazer o meu espírito com certeza será curado. Precisamos ter fé e entendimento sobre isso. Aí fala assim, poxa, fulana tão boa, pessoa maravilhosa, fez caridade a vida toda. Quando chega um dado momento que era cometido por um câncer, fez todos os tratamentos, fez os tratamentos espirituais e a pessoa desencarnou. Que triste. Mas vai ver a condição dessa pessoa, né? Como que está a condição? Então você não tem como avaliar. Nós não podemos cruzar os nossos braços diante dos embates da vida. Nós não podemos negar que Deus é vida, que o tempo todo age na vida de todos nós. E dentro desse recomeço, a vida ela está sempre recomeçando, porque a nossa vontade, quantas coisas eu fiz pela minha vontade. Falta 3 minutos, estou olhando lá. Não, está errado, mas não. Estou falando 5 para 6. Está gravando, depois corta essa parte. Quantas coisas que eu fiz. Ai meu Deus do céu, deixa eu correr, peraí. Conversa no meio aí, por favor. O relógio estava errado. Pequeninos, quantas coisas que eu fiz e procurei do meu jeito, e no final eu descobri que o meu jeito não funcionava, era apenas o meu jeito, e todos mostravam. Então agora eu preciso, dentro desse assunto, trazer um outro assunto sobre a forma de retomar o nosso caminho. Todos nós aqui temos algo em comum: a crença em Deus, a crença na imortalidade da alma, a nossa reencarnação, o nosso comprometimento de ter nascido na terra do cruzeiro, como qualquer outra terra. Mas nós temos que entender que não estamos abandonados ao léu, mas que precisamos em todos os processos fazermos a nossa parte. A doutrina espírita, ela é filosofia, ela é ciência, ela é religião. Na condição de ciência, ela também é ciência política. Bezerra de Menezes foi um grande político. Inclusive, essa estrada de ferro Macaé Campos é projeto dele enquanto deputado federal, se não me engano, enquanto deputado. Foi um grande político.
E nós, por nossa vez, começamos a julgar que todos fazem coisas erradas que entram na área da política. É preciso que se faça a diferença, que surjam novos homens. Estamos em renovação. Mas o que você quer dizer com essa fala? Quero dizer com essa fala que Em Caminho da Luz, que é uma obra altamente científica também, e Brasil, Coração do Mundo, em Mata de Evangelho, Humberto de Campos, Psicografia Chico Xavier, né? E outro também é pelo Emmanuel, é o Caminho da Luz, Psicografia Chico Xavier, nos demonstra que em todos os momentos sociais e políticos da nação brasileira e do mundo, havia de plantão uma equipe espiritual, comitantemente, como tem nos hospitais, como tem aqui, nos auxiliando e nos permitindo o crescimento, independente das nossas vontades. Sempre houve. Nessas obras, por exemplo, você vai ver no momento da independência do Brasil, em que Tiradentes, seu espírito, estava muito ansioso para que clamasse a independência, porque Dom Pedro II foi um espírito missionário nas terras do Cruzeiro. Eu fui aceitar e entender Dom Pedro II através da literatura espírita, porque eu tinha minhas reservas, por conta de um professor de história, que Deus o tenha encarnado ou desencarnado, né? Porque ele passava uma imagem completamente diferente. É tudo como cada um conta a história, é como esse momento. Na literatura espírita, fui vê-lo como um homem missionário, Pedro II. Ele, todo o processo de independência, e Tiradentes ansioso, né, em Cristo, consolando outros espíritos de alta escola, consolando Tiradentes. Quando que vai acontecer? Qual o momento da independência? Calma, Tiradentes. Isso no mundo espiritual, né? Eu estou movimentando aqui embaixo as reuniões para a independência do Brasil. Tiradentes ganhou como mérito no momento que Dom Pedro gritou independência ou morte, seu espírito estava ao lado de Dom Pedro ali, participando daquele momento histórico. O Brasil precisava ganhar maioridade e consequentemente tornar-se república, onde o homem Dom Pedro não poderia continuar como imperador, onde pediu que levasse para o Brasil, né? Foi dado uma soma em dinheiro do Banco do Brasil para indenizá-lo pelo serviço prestado à nossa nação, e ele falou: desta terra eu quero levar apenas um travesseirinho de terra para repousar meus despojos, né? E foi exilado Dom Pedro II, e aí naquele momento ali o mundo espiritual caminhava para a maioridade. Nenhum processo desde a descoberta da terra dos Cruzeiro, quando Jesus lá atrás nas Américas, em discussão com Eliu, com Ismael, com a bandeira, né, desfaldada, Deus, Cristo e caridade, navegando nas Américas, trazendo a semente do Evangelho para a terra do Cruzeiro em forma de coração, essa nação. Nenhum processo passou em branco sem a participação da espiritualidade. Por que agora, em um momento crucial de evolução da Terra, estaríamos abandonados ao léu? Tá. Então, meus irmãos, a fala é a seguinte: a hora está indo embora, né? Não dá para se estender. É recomeçar e renovar. A pergunta é a seguinte: que instrumento eu tenho sido junto a essa espiritualidade? Né? Que instrumento é esse? Apaziguador ou aquele que sutilmente está servindo nossos irmãos das trevas? Não estou falando de candidato A, candidato B. Foi feito um pleito, a maioria escolheu daquela forma, pode ter tido isso e aquilo outro. Não nos compete a nós. Seja qual seja o homem da nação brasileira, ele também terá sua responsabilidade espiritual. Mas será que eu, sim, tenho direito de me acoplar a outros tarefeiros, a de divulgar ódio, intrigas? Se eu tenho sido uma pessoa que tem procurado trabalhar o Cristo em mim e no meu próximo, o que eu quero para essa terra do Cruzeiro? Então, essa fala, ela é aberta, não me interpretem mal, né? Meditem, orem, e vamos nos perguntar que instrumento tem sido, porque eu mesmo, às vezes eu recebo coisas muito engraçadas e curiosas. Aí o dedo coça no zap para poder mandar. Aí a razão, consulta, não, nem para minha esposa eu mando. Por quê? Eu não posso me acoplar a uma equipe que não queira o bem dessa nação e do mundo.
porque nós somos tarefeiros do Cristo. Porque se Deus nos livre e guarde acontecer por escritura, uma calamidade, nós temos que estar preparados a servir a lei de amor e caridade. Então, meus irmãos, conversações não úteis, inconfícuas, que são pontos de vista meus, trabalhem comigo, meditem sobre isso. Mas todos nós temos uma grande responsabilidade, porque há sempre a oportunidade de um recomeço. E recomeçar é estar pronto para novas atitudes, porque se eu faço igual aos erros do passado ou de outros, o que eu estou fazendo de diferente em relação à semente ao Evangelho do Cristo? Que a paz e o amor de Jesus estejam com vocês. E agora eu dedico para encerrar essa fala, que eu não estou nem olhando mais para ela, essa música que nos faz refletir que tornaremos uma grande família de diversão. Fica aqui, meu lado. Pode vir para cá. Depende de nós, de mais ninguém, que o amanhã seja melhor, através do amor e humildade. Depende de nós, de mais ninguém. Faz aqui, não, vou cantar. O amanhã seja melhor, através do amor e humildade. Deixa o tempo e a vida correrem no riacho de amizade. Deixa o tempo e a vida correrem no riacho de amizade. E seremos no amanhã uma grande e única família. Com certeza nossas vozes vencerão em coro todo mal. E seremos no amanhã uma grande família. Com certeza nossas vozes vencerão em coro todo mal, todo mal, todo mal. E assim, Jesus querido, mentor amigo desta casa, em nome de Deus agradecemos a oportunidade de crescer. Ajuda-nos, ó Pai, a perdoar, a amar. Momentos difíceis, lembrar da Tua palavra, da Tua promessa. E reconhece meu discípulo por muito se amar. Que Deus abençoe a todos e que esta mesma paz esteja em cada lar aqui representado, em toda a terra. Graças a Deus.